Este é um podcast do Café com História. Saudações a você ouvinte, saudações a todas e todos. Está começando mais um Café com História JF. Eu sou o professor Mário Barbosa, professor de História e editor do canal que você acompanha neste momento. Agradeço a todos os inscritos, agradeço a todos aqueles que compartilharam, a todos aqueles que aproveitaram para indicar o canal como uma fonte de conhecimento, como uma fonte de estudos. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, é a Roma Antiga. Hoje iremos tratar da Roma Antiga quanto ao seu ideal de povo, ao seu ideal de cidade e ao seu ideal de república. A nossa análise aqui estabelecida, ela tem por objetivo demonstrar como a Roma se constituiu no imaginário do mundo helênico, como que na antiguidade clássica, de cultura helênica, Roma se constituiu enquanto ideal republicano, enquanto ideal de urbis, enquanto ideal de cidadania. Eu gostaria de trabalhar esse conteúdo com vocês, vislumbrando principalmente identificar os aspectos específicos da Roma no auge do seu desenvolvimento, principalmente na sua fase republicana. Bem, para compreendermos melhor os romanos, precisamos identificar inicialmente a sua localização. Localizada na Península Itálica, às margens do rio Tibre, na região do Lásio, uma região mais central da península, um pequeno povoado foi ocupada por povos indo-europeus. Se estou falando de povos indo-europeus, estou falando que povos oriundos da Ásia, próxima à região do rio Indo, e povos oriundos da Europa migraram em direção à Península Itálica em busca de melhores condições de vida. Estamos falando dos sabinos, dos latinos, dos etruscos, dos gauleses, italiotas e, obviamente, estamos falando também dos gregos. A unificação desses povos que ali chegaram em torno de uma única cidade, quando eles começaram a se ver como romano, a unificação dos romanos em torno dessa cidade-estado de Roma, que exercia poder nos domínios da região do Lásio, no rio Tibre, se baseava principalmente em uma versão idealizada da mitologia grega, a partir de uma cosmovisão da antiguidade helênica, com grande influência dos deuses helênicos, dos heróis helênicos, dos dramas e da mitologia helênica. Se eu estou falando de helênico, eu estou falando de gregos. Os gregos eram chamados de helenos, eles ocupavam a Península Balcânica, a época conhecida como Hélade. Portanto, a cultura grega, a cultura helênica, serve de base para uma cosmovisão de mundo que os romanos passam a ter. E é baseado nessa cosmovisão que os romanos idealizaram uma concepção da sua origem a partir da lenda de Rômulo e Remo. Bem, várias versões sobre essa lenda existiram. Entretanto, a que ficou mais conhecida, a versão mais universalizada que nós podemos trabalhar, é que, segundo os romanos, uma nobre local chamada Reia Silvia ficou grávida do deus Marte, o deus da guerra, e deu à luz a 2 gêmeos. Entretanto, Reia tinha um problema. Ela deveria cumprir uma profecia de se conservar virgem para ser uma sacerdotisa. Ela deveria trabalhar em um templo em homenagem aos diversos deuses que se acreditavam existir naquela região. Mas como ela estava grávida do deus Marte, ela não mais poderia ser uma sacerdotisa. Como ela descumpriu a profecia, ela foi condenada à pena de morte e seus filhos, Rômulo e Remo, foram jogados no rio Tibre dentro de um cesto. Cesto este que foi encontrado por uma loba e esta, ao contrário de devorá-los, acabou amamentando Rômulo e Remo, e eles sobreviveram, obtendo da loba proteção, obtendo da loba condições de sobrevivência. Muito bem, na sua fase mais juvenil, eles passam a viver com alguns camponeses locais,
E na sua fase adulta, Rômulo e Remo se tornam os heróis locais. Após uma luta entre Rômulo e Remo, Rômulo vence o seu irmão e funda a cidade de Roma às margens do rio Tibre. Bem, é a partir daí que essa lenda passa a dar uma unidade, uma unificação a todos aqueles que acreditam na origem daquela cidade, o destino daquele povo ali está reunido em torno dos romanos. A grande miscigenação dos povos indo-europeus deu origem ao cidadão romano. Quando nós estamos trabalhando os romanos em sala de aula, nós dividimos o romano didaticamente, a história romana, didaticamente, o desenvolvimento romano em 3 etapas: a monarquia, a república e o império. A monarquia foram mais ou menos por volta de 150 anos, entre 753 a 509 a.C., os reis de origem latinas, que também tiveram invasão etrusca, reis de origem nobreza, de origem latina e etruscas, detiveram poder sobre o exército, sobre a justiça, sobre as funções dos sacerdotes, concentrando poderes políticos, disputando o exercício do poder com a nobreza patrícia. Portanto, a nobreza latina e etrusca, ela dá forma a uma monarquia baseada num sistema de governo que centralizava o poder na pessoa do rei e que garantia que uma elite, uma aristocracia latifundiária de grandes proprietários de terras, apesar de serem nobres e importantes da cidade, tinham dificuldade de exercer poderes, já que o poder estava concentrado na mão do rei. Ora, os 7 reis que Roma acabou empoderando, dava a entender que a centralização política iria continuar, obrigando os senadores a avançarem para um golpe de Estado. Os senadores, então, promovem uma revolta, com apoio inclusive da plebe, e nesse período final da monarquia, por volta dos anos 500 anos de Cristo, o Senado, a Assembleia da aristocracia patrícia romana, dá um golpe de Estado, prende o rei Tarquínio Soberbo e assume as funções políticas principais na cidade de Roma. O período da República ele foi caracterizado como um período de grande desenvolvimento da cidadania e um grande período de expansão territorial romana. Roma se constituiu aí na maior cidade e capital de um extenso território dominado pelos romanos. Foi um período republicano de 509 a 27 a.C., foi um período de afirmações da cidadania, com grande participação política, ampliação do processo eleitoral e uma maior representatividade da plebe. Aliás, esse período da República Romana nós vamos nos ater em detalhes aqui no nosso podcast. Bem, finalizando, temos ainda uma última fase, uma última etapa dos romanos. Os romanos também foram governados por um imperador, por um príncipes de Roma, que além de ser príncipe em Roma, ele era imperador nas províncias dominadas pelos romanos, e de 27 anos antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo, a República foi substituída por um regime de governo altamente centralizador, aonde o principado ou império deu forma a um regime de governo bastante autoritário, tendo nos generais a sua grande força política, e o Império lá nos anos de 27 a.C. até 476 depois de Cristo se constituiu num período de declínio dos valores republicanos em favor de uma centralização de poderes na mão dos generais, alçados ao posto de príncipes em Roma e imperadores do mundo antigo. Trata-se nesse período do auge, mas também trata-se nesse período do declínio do Império Romano. É um tema importante, devemos ficar atento a isso. Eu não vou hoje tratar especificamente sobre o auge e declínio de Roma, mas aí é um tema importante que é sempre bom estarmos atentos. A compreensão histórica do período chamado Império Principado é fundamental para compreendermos principalmente a decadência do modo de produção escravista romano. Bem, entretanto, no dia de hoje eu quero centrar a minha análise
a respeito da cidade de Roma em 3 aspectos. Quero identificar na Roma antiga o seu ideal de povo, o seu ideal de cidade e o seu ideal de república que sobreviveu na história mundial. Até os dias de hoje, quando nos recordamos, quando nos reportamos aos romanos, nos reportamos a um ideal de povo, a um ideal de urbes, a um ideal de cidade, a um ideal de república que foi concebida naquele período. Para podermos analisarmos esses 3 aspectos, povo, cidade e república, vamos iniciar com povo. Primeiro aspecto. Quem era o romano? Quem era o cidadão romano? Como se constitui a cultura romana? Como se caracteriza? Como se vê o romano frente ao mundo antigo? Bem, para entendermos os romanos, inicialmente precisamos considerar que eles são divididos prioritariamente em 3 classes sociais. Classes essas que têm suas subdivisões, mas que de forma geral podemos identificar que os romanos se caracterizam por uma pirâmide social em 3 camadas significativas e importantes da sociedade. Os patrícios, os plebeus e os escravos. Os patrícios são os grandes proprietários de terras, descendentes de famílias tradicionais, ocupavam os cargos da administração, ocupavam os altos cargos militares nas legiões romanas e também ocupava cargos junto à estrutura religiosa politeísta romana. Já os plebeus eram homens livres, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, e se alistavam nas tropas militares de Roma para prestar o seu serviço à cidade. O cidadão romano, o plebeu, ele é homem maior de idade e se constitui como pater família. Ele é o chefe da família. Existe um grupo de funcionários públicos que fiscalizam, fazem um censo, identificando quais são aqueles que têm as condições para se constituir enquanto um cidadão romano. Os romanos tinham uma prática religiosa politeísta, prática esta herdada do mundo antigo desde a época da fundação das primeiras cidades de 4.000 anos antes de Cristo até a época dos gregos, uma religião politeísta, antropomórfica, aonde a cultura religiosa grega, que havia se espalhado por todo o mar Mediterrâneo, também teria chegado entre os romanos, e os romanos eram um povo de cultura religiosa helênica. Os deuses gregos, eles eram igualmente adorados em Roma, apenas trocava-se o nome, agora em latim, não mais em grego, mas os deuses gregos se constituem nos deuses romanos. A cosmovisão de mundo grega, ela também toma forma entre os romanos. Muito bem. As práticas religiosas, as tradições, costumes e cosmovisão do mundo dos romanos tomou forma a partir de uma integração muito forte, inicialmente etrusca-latina. Inicialmente, a cidade-estado romana, ela nasce a partir de um poderio, de um exercício muito grande, tanto dos latinos quanto dos etruscos, que disputaram o exercício do poder em Roma, mas após a expulsão dos etruscos, a cultura latina se aproximou muito mais da cultura grega. Essa integração da cultura latina à cultura grega, ela foi se dando principalmente a partir da Magna Grécia. Precisamos compreender aqui que Roma se aproxima da cultura grega principalmente por fazer parte da Península Itálica, aonde também se desenvolvia ao mesmo tempo, concomitantemente ao nascimento da Roma antiga, nascia também na parte meridional da Península Itálica, na região da Sicília, mais no extremo sul da Península Itálica e na região da Sicília, uma ilha do mar Mediterrâneo, nascia ali na chamada Magna Grécia uma colonização grega daquela região. Ora, vamos fazer aqui
uma pequena abordagem sobre a Magna Grécia. Vamos identificar aqui, enquanto apêndice da nossa análise, o que foi a Magna Grécia, o que foi essa colonização bem ao sul da Península Itálica, que influenciou decisivamente na integração dos romanos à cultura helênica por volta do século III ao século I a.C., fazendo dos romanos a mais expressiva cultura helênica expansionista durante o mundo antigo. Ora, se tratarmos apenas da Magna Grécia por um tempo, veremos que trata-se de uma colônia de povoamento a partir dos gregos. Não era uma colônia para se obter riquezas em grande quantidade. A ideia de uma colônia para a sua exploração, ela começa a existir posteriormente com o imperialismo romano, principalmente. Teve também o imperialismo macedônico, teve o imperialismo persa, aí na Península Itálica, assim de maneira pouco incisiva. Mas, de fato, quem vai trazer um modelo imperialista para a Península Itálica será os romanos. Quando os romanos se constituírem como os formadores de um império naquela região, vão criar colônias para a sua exploração, para o seu enriquecimento. Mas as colônias que existiam até então, no início da formação de Roma, quando Roma ainda não era um grande império, as colônias que existiam ali na região eram colônias gregas e elas, na maioria das vezes, eram resultados de uma migração, de uma diáspora, principalmente da segunda e da terceira diáspora, do movimento de dispersão que os gregos viviam na sua região em direção ao Mar Egeu, mas também em direção ao Mar Mediterrâneo. O que nós podemos identificar é que as colônias gregas formadas até o século III e II a.C., elas tinham um grande prestígio. Né? São colônias que são uma extensão da cultura grega. São regiões com grande presença de filósofos, como o filósofo Pitágoras, por exemplo. Ele morou por 30 anos na região da Magna Grécia, ao sul da Itália, fundou lá a escola pitagórica, um conjunto de filósofos que pensavam o mundo a partir da perspectiva do filósofo Pitágoras. Depois dele viver um longo tempo em Crotona, onde existia a escola pitagórica, também depois ele acabou passando um tempo em Metaponto. Portanto, Metaponto e Crotona são regiões da Península Itálica da Magna Grécia que filósofos importantes, como por exemplo Pitágoras, que teve um grande prestígio na Antiguidade Clássica, não sentia vergonha de morar. Portanto, eram colônias com um elevado grau de equiparação às polis gregas que existiam no Mar Egeu. Havia na região da Magna Grécia núcleos de divulgação do pensamento pitagórico, mas havia também um núcleo de divulgação de poesias helênicas que influenciaram sobremaneira a literatura latina que estava nascendo naquele período. O físico Arquimedes também é morador da região, portanto era uma região muito procurada, era uma região com muito prestígio. A Magna Grécia, ela ao sul da Itália, coladinha ali próxima da cidade de Roma, reproduziam as potencialidades dos gregos, mas também reproduzia as fragilidades dos gregos. E isso significa dizer que o caráter descentralizador que existia entre os gregos também tomou forma nas suas colônias, como no caso da Magna Grécia. A Magna Grécia ela apresentava grande instabilidade interna e externamente constantes rivalidades. Parece que nós estamos falando do mundo helênico lá no Mar Egeu. Mas a verdade é que, ao se organizar de maneira estrutural parecida com as suas metrópoles de origem, as colônias gregas na Península Itálica também careciam de uma centralização política. Não conseguiam promover uma centralização política eficiente, significativa para o seu desenvolvimento. Ora, se você apresenta um desenvolvimento civilizatório descentralizado, pouco eficiente, e próximo de você, na mesma
península, um grande centro de poder, que é a República Romana, começava a se transformar, a tomar forma, a criar uma política imperialista, uma política de imperar sobre essas regiões, obviamente que o expansionismo romano ele vai acabar afetando a região da Magna Grécia, seja por acordos, seja por imposição. O Senado romano conseguiu colocar, inclusive, um posto militar avançado em território da Magna Grécia na Itália, antes mesmo de conquistá-los. Bem, os romanos que durante a República entraram em conflito com os cartagineses no seu processo de expansão pelo mar Mediterrâneo. Cartago era uma importante cidade de origem fenícia no norte da África. Quando os romanos avançam sobre a poderosa Cartago, obrigatoriamente os romanos precisam dominar o território da Magna Grécia. Atendendo à necessidade militar de enfrentar os cartagineses nas guerras púnicas, os romanos ocuparam o território da Magna Grécia, promoveram com isso uma maior integração cultural de Roma com o helenismo. Ao avançar com suas tropas, com sua população, com o seu poder, com as suas estruturas romanas sobre toda a Península Itálica, inclusive sobre o sul da península, que era a Magna Grécia, acaba que os romanos se aproximam ainda mais da cultura grega, dando origem à grande cultura greco-romana, e os romanos absorveram, seja de forma pacífica, com muitos acordos, com acordos políticos em relação à Magna Grécia. Se foi de forma pacífica, também se deu de forma violenta essa aproximação, essa integração. Foi muito comum saques de legiões romanas nas cidades, e eu estou falando aqui de pelo menos 40 polis de origem grega que tomaram forma na Magna Grécia, entre o sul da Itália e a região da Sicília. Muitas dessas regiões, muitas dessas polis de origem grega, durante as guerras púnicas, fez com que legiões romanas adentrassem essas regiões na Península Itálica e saqueasse principalmente os objetos de arte que davam forma à cultura grega. Muitos deles acabaram servindo como arte nos espaços públicos da cidade de Roma, ou foi comprada de forma privada pela elite, pela nobreza romana, que passou a vivenciar ainda mais a arte grega romana na cidade, no seu cotidiano. Bem, fechando parêntese em relação à Magna Grécia, voltamos agora à questão dos romanos. Esses romanos hierarquizados, divididos em homens livres e escravos, eles estruturaram a maior cidade do mundo antigo. A urbe romana, a cidade romana, se constituía cada vez mais, desde a ocupação latina e etrusca, ela se constituía desde o século VIII, VII, VI e V até o século III, num grande centro de comércio, num grande centro religioso, num grande centro político e administrativo. Mas também se constituía no locus organizacional de um projeto expansionista. Os romanos, eles se expandiram. Militarmente falando, os romanos se tornaram uma máquina de guerra altamente eficiente. Estamos falando aí de por volta de 300 mil legionários nos seus momentos de enfrentamentos. O Estado romano era extremamente poderoso e se expandia para além dos seus muros com os seguintes objetivos: empurrar as fronteiras da cidade para mais longe, o que iria garantir maior segurança e paz. Buscavam a glória com a expansão, além de buscar riquezas saqueadas dos inimigos abatidos. O ideal de conquista dos militares romanos, eles se sustentavam principalmente em torno de um discurso de que estariam levando a civilização e a ordem às nações bárbaras, às nações que não tinham o modelo de organização dos romanos. Essa ideologia, esse discurso de fornecer o processo civilizatório a nações inferiores, na verdade, escondia a busca da elite romana nem em grandes riquezas, em escravos, em domínio
em glória. Bem, a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, ela é intensa, extremamente significativa. Depois de dominar a Magna Grécia, depois de vencer os cartagineses, os romanos avançam sobre todo o litoral do mar Mediterrâneo, seja ele africano, seja ele asiático, seja ele europeu. A expansão romana pelo Mediterrâneo transforma principalmente a cidade romana. Quem vive em Roma percebeu um conjunto enorme de transformações devido à sua expansão. Vejamos alguns exemplos dessas mudanças. Por exemplo, antes da expansão romana, os romanos tinham uma dieta muito tradicional, sem grandes exageros, com legumes cozidos, utilizava-se azeite, cebolas cruas, queijo de cabra, pão, carne de cabritos e galinhas. Mas após a expansão romana, quando a cidade romana passou a ter acesso a um volume enorme de produtos em todo o litoral do mar Mediterrâneo, novos hábitos foram introduzidos na alimentação romana. Agora eles faziam uso também de presuntos e salames da Espanha, utilizava salsichas da Gália, galinhas da Angola e escargot vinham da África, frutas das regiões temperadas da Ásia, como pêssegos e damascos, e vinhos acabavam chegando até a Península Itálica e principalmente da Grécia, vinham os famosos vinhos gregos, que se tornou uma tradição na cultura romana. A expansão romana no período da República, no período em que a cidade romana apresentava um modelo republicano, com eleições ao cidadão romano, é um período de grande enriquecimento. E essa república, apesar do grande desenvolvimento de um modelo de prática de cidadania naquele período, a República Romana ela passou a vivenciar um conjunto enorme de disputas políticas, guerra civil, divisões pelo poder do Estado, tudo em função do grande volume de riquezas que se conseguia com a expansão romana. A expansão romana também promovia a necessidade de ampliar as rotas marítimas e terrestres. As legiões de soldados romanos, eles eram grandes guerreiros, militares muito eficientes, mas as suas técnicas militares também, elas acabavam incorporando técnicas de construção de estradas, construção de viadutos, aquedutos, portos e pontes. Eles tinham uma engenharia muito eficiente que acabava fazendo da engenharia uma prática de avanço das suas forças militares no seu projeto de expansão. Em seu apogeu romano, o volume de estradas era tamanha que nós tínhamos 23 rotas que saíam da região do Fórum, da região central de Roma. Você tinha 23 rotas que iam em direção a pelo menos 90 mil quilômetros de estradas principais, além de mais ou menos 200 mil quilômetros de estradas secundárias. Essas estradas elas eram produzidas principalmente com o uso de mão de obra escrava, eram estradas altamente reguladas pelo poder do Estado, que chegava a controlar inclusive o volume de carga máxima. Para você poder passar naquela estrada, poderia passar com a carga máxima de 700 quilos. Eram estradas bem largas, principalmente as estradas principais. Algumas chegaram a ter até 10 metros de largura. A principal preocupação dos romanos em fazer essas estradas era principalmente escoar mercadorias, moedas, mão de obra, mas principalmente efetivos militares, para que pudesse combater as revoltas de escravos e buscar novas áreas de expansão. A expansão promovia em Roma um enriquecimento muito grande, um aumento muito grande da renda de quem conseguia viver nas regiões centrais de Roma, o que acabava resultando num grande êxodo rural. A população de cidadãos que viviam no campo e que agora viam chegar um grande volume de escravos, tanto na cidade quanto no campo, vislumbravam que é da cidade que estava a renda, que era na cidade de Roma que estava as vantagens de ser
tão rica, tão expansionista, tão dominadora. Então, vir em direção ao grande centro urbano que se constituía Roma era o objetivo da maioria daqueles que viviam no campo. Se você pegar o censo do século I, você observa que os romanos catalogaram 1.796 casas senhoriais. Eles chamavam de domus. As casas senhoriais, que eram grandes mansões, viviam em bairros altamente organizados pelo poder público, fiscalizados e vigiados. Mas além dessas casas, que era a maioria da elite patrícia que morava, havia também 46 mil prédios em Roma. Prédios de 4 até 5 andares, eles eram chamados de insula, com apartamentos caros e inseguros. Eram apartamentos inseguros porque você tinha esses apartamentos, um grande volume de pessoas que tinham fogueiras, que tinham fogão a lenha, e isso era muito comum ter incêndios na cidade de Roma. Mas além de você considerar essa insegurança que vinha de dentro da própria estrutura de você morar todo mundo em vários apartamentos aonde era comum se verificar incêndios, você ainda vive com outras inseguranças, surtos de doenças, porque tem muita gente aglomerado, um grande volume de roubo e assassinatos, elevados índices de violências, períodos de fome, desabastecimentos e principalmente a falta de emprego para toda essa galera que se amontoava em Roma. Nós estamos dizendo aí que Roma, por volta do século II a.C. até o século II depois de Cristo, ela caminhou em direção a uma superpopulação. Chegamos a ter em Roma 1.100.000 pessoas. Desse 1.100.000 pessoas, você tem aí por volta de 600.000 escravos, vivendo aglomerados nesse grande centro urbano, se aproximando cada vez mais da cultura grega, expandindo em direção ao mundo. O cidadão romano via o enriquecimento da cidade e exigia para si melhoria das suas condições de vida. É aí que um regime político republicano se consolidou como um regime capaz de dar conta dessa massa de trabalhadores que se aglomeravam agora nos grandes centros urbanos. Vivenciando esse expressivo êxodo rural, uma massa de cidadãos romanos partiram em direção à cidade e se constituíram enquanto prole, classe de trabalhadores urbanos, com direito de voto aos homens livres, homens esses que apresentassem renda. Eles teriam direitos de voto para indicar senadores nas assembleias públicas. Então você tem assembleias públicas, como as assembleias, a centurial, reunia 100 militares por centúria, eles eram divididos 100 em 100 militares, e eles votavam, decidindo se vão à guerra, se não vão à guerra, indicavam as autoridades da cidade, indicavam os senadores. Eles eram a assembleia eleitoral da elite política romana. De onde saíam esses votos? Principalmente dos cidadãos militarizados, aqueles que faziam parte das legiões, se constituíam como eleitores na Assembleia Centurial. Além da Assembleia Centurial, você tinha uma Assembleia Curial, que reunia principalmente a elite do clero, e eles geralmente definiam aspectos relativos à indicação de autoridades e assuntos religiosos. E havia ainda uma Assembleia Tribal. A população, os cidadãos que viviam fora da cidade, nas várias aldeias, se constituíam em grupos de famílias conhecidas por tribos, e essas famílias elas eram chamadas geralmente a votarem em plebiscitos. O eleitor que participava dessas assembleias, ele era obrigatoriamente um soldado proprietário de um campo agrícola, às vezes um religioso ou um comerciante, mas ele era de qualquer maneira um pater familia. Ele era um mais velho com renda que se apresentava junto às autoridades da cidade de Roma para ter o seu direito à cidadania. Ao indicarem
pelo voto os magistrados, né, as autoridades políticas que exerciam poderes na cidade, nós podemos identificar que a indicação eleitoral do cidadão, ele era geralmente uma indicação para os senadores. Ele indicava patrícios ricos, influentes, de famílias tradicionais, para compor o Senado, que tinha funções legislativas, e os senadores tinham cargos vitalícios. Quando ele falecia, se indicava novamente um novo senador. O Senado chegou a ter entre 300 a 900 senadores, depende do período histórico. Outros indicados pelo processo eleitoral eram os censores, responsáveis por realizarem a contagem da população, classificar a população mediante renda. Então os censores, eles tinham uma prática importante de promover o censo para identificar inclusive a renda, saber quanto que vai cobrar de impostos, saber quais homens, que não eram todos, quais homens livres, maior de idade, com renda, pai de família, um pater poder, representaria as suas famílias numa prática de cidadania que era o processo eleitoral romano. Temos ainda os pretores, que eram os administradores da justiça, os cônsules, que eram em número de 2, se tornaram, inicialmente eram patrícios, mas depois se tornou um patrício e um plebeu. Os cônsules indicados pelo voto, eles presidiam os trabalhos do Senado e nas demais assembleias, seja ela centurial, curial ou tribal. Temos ainda os questores, que fiscalizavam os gastos, responsáveis por organizar e administrar as finanças do governo. Os edes, responsáveis pela conservação, abastecimento de água, policiamento da cidade. Existiam ainda os tribunos da plebe, que eram autoridades importantíssimas, tinham poder de veto sobre as decisões do Senado, era indicado no processo eleitoral, e a participação dos tribunos da plebe na estrutura republicana romana mostra o avanço da luta da classe camponesa em favor da sua cidadania. Bem, esse processo eleitoral, ele existia nas grandes assembleias que acabavam ocupando o local do fórum. O fórum no centro de Roma era a localização aonde a população acabava promovendo as votações, as discussões, o debate. A região do fórum era muito frequentada, era o centro cívico, é o centro da participação e da cidadania dos cidadãos romanos. Cidadãos romanos, plebeus, sem muitas garantias, enriquecidos, principalmente os comerciantes, passaram a exigir cada vez mais garantias. É aí que se aprova a Lei de 12 Tábuas, a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., que deu início a um conjunto de garantias, que nós chamamos de direito, dando acesso às leis escritas a todo cidadão romano e expostas publicamente. Ele agora saberia, a partir da leitura das 12 tábuas de bronze, o que era crime, o que era atenuante, o que era agravante no seu comportamento naquela cidade. Os plebeus foram ganhando mais cidadania, conseguiram na lei da Canuleia autorização para casar com patrícios. Depois se estabeleceu com a lei Licínia Sestia a obrigação para que um dos cônsules, um daqueles que coordenavam os trabalhos do Senado, deveria ser obrigatoriamente plebeu, enquanto o outro poderia ser um patrício. Bem, Roma se constituiu então enquanto um espaço urbano e público das relações sociais. A cidadania, o esporte, a cultura nos anfiteatros, a diversão, os jogos no Coliseu, o conforto que os romanos adquiriam, seja obtendo água a partir dos aquedutos, dos chafariz, as piscinas que acabavam se popularizando por toda a Roma, fazia desse espaço romano, dessa urbis, um espaço das relações sociais, um espaço da cidadania, um espaço da arte, um espaço do esporte, um espaço do lazer, um espaço do conforto, o espaço do cotidiano romano. O cotidiano romano é muito público
como é a república. A república é a res publica em latim, é a coisa pública. Esta república, ela tornou-se um ideal que os romanos levavam cada vez mais adiante. Os romanos serão conhecidos então no mundo tanto pela sua república, quanto pela sua organização urbana, quanto pela sua cultura helênica, de um povo que absorveu a cultura grega e espalhou essa cultura por todo o mar Mediterrâneo. Bem, galera, eu espero que até aqui você tenha me acompanhado nesta análise e que possa ter ajudado a todos aqueles que estão ouvindo este podcast na compreensão melhor de alguns aspectos dos romanos. Espero que tenha ajudado. Convoco a todos a continuarem sempre visitando o canal, se inscrevam, compartilhe, indique, avise os seus amigos e colegas e parentes do canal Café com História JF, para que nós possamos divulgar cada vez mais a possibilidade de aprendizado dos estudos da historiografia e que você possa compreender melhor o desenvolvimento histórico da civilização. Valeu, um grande abraço a todos, espero que tenha ajudado. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Com história, café com história.